Que maravilha, que gostoso voltar à casa do Pai, amém? Depois de 21 dias aí, confinado, dentro de casa, sem poder sair, assistindo os cultos, né, pela internet, porque eu não perdi os cultos. No domingo, quando o culto começava, todo mundo sentava na sala, e só saía da sala depois que o culto terminava, amém? Porque se a gente estava prestando um culto ao Senhor, a gente precisava assistir o culto do começo ao fim. Então fiquei fora aqui do templo, mas participei dos cultos, desde os 2 domingos, quando o Paulo ministrou a primeira palavra, que foi uma palavra muito boa, muito forte, só que infelizmente acho que não gravaram e não teve como eu colocar no YouTube, amém? A palavra do Bruno também na quinta-feira, não gravaram. Tá? Gravaram para o Facebook, mas não deixaram gravado no celular, não teve como colocar no YouTube. E a palavra da Lu, domingo passado, foi poderosa também, amém? Falou muito ao meu coração a palavra dela. Falei, essa Lu, ela está arretada, né, na palavra. Foi muito forte a palavra que ela mostrou no domingo passado, e a palavra dela ficou registrada, amém? E aí eu coloquei ela no YouTube, também coloquei a palavra do Mar, que ficou registrado também. Eu acho que eles boicotaram vocês, né? Mas não vou falar nada não, mas tá bom. Mas foi muito bom, gente. Quero agradecer aqui do fundo do meu coração e minha equipe que sustentou essa aula aqui durante esses 21 dias, né? As coisas aconteceram normalmente, sem a minha presença aqui. Significa que eu aqui, estando ou não estando, não vale nada. O que vale é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sempre tenho isso dentro do meu coração. Se o Espírito Santo de Deus ele está presente, não importa mais nada, não importa quem vai ser o pregador, quem vai a pessoa que vai estar cantando, tocando. Se o Espírito Santo de Deus estiver presente, e ele está presente, esteve presente e sempre estará presente, em nome de Jesus. Então, eu quero agradecer a minha equipe aí, do fundo do coração, por vocês terem segurado a bronca aí, durante esses dias aí, amém? Uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Tem um rapaz ali que eu não conheço. Qual é o nome? Robson, seja bem-vindo, Robson. Uma salva de palmas para o Robson, porque eu não conhecia o Robson. Amém? Se sinta-se em casa. Faz de conta que a casa é tua, fique à vontade. Amém? Deus, ele está presente nesse lugar aqui. Gente, durante esses dias, o qual nós ficamos ali confinados dentro de casa, aparentemente parecia que não ia dar nada, né? Mas de repente o negócio ficou esquisito, gente. O negócio ficou meio fora do nosso controle, né? Um negócio assim meio esquisito que a gente não consegue explicar, mas ficamos ali durante alguns dias, parecia que a gente ia ficar bom, do nada a gente arriava de novo. E ficava naquele ciclo, e vai para o hospital, faz exame, toma remédio. O remédio faz muito mal, esse remédio, desse negócio da Covid. O remédio parece que faz mais mal do que a Covid. E foi assim um momento assim, de muita reflexão. Amém? Um momento que se eu não tivesse convicção que eu sou filho, a palavra que a Lu ministrou domingo passado, né? Do filho e do adotado, do órfão, né? Se eu não tivesse convicção que eu sou filho de Deus, eu tinha me abatido durante esses 21 dias. Amém? Porque o negócio, se você não tem certeza que Deus... Por isso que eu tinha... O que me fortaleceu a vida da minha esposa, o que fortaleceu a minha casa, foi ter certeza que nós somos filhos de Deus. Porque é uma coisa completamente horrível. Você sente um desprezo, você sente um negócio assim muito esquisito. Parece que o mundo se virou contra você, parece que as pessoas se esqueceram de você, parece que se você morrer, tanto faz para as pessoas. Olha o sentimento que você passa, amém, por causa desse negócio aí, dessa Covid aí. Se eu não tivesse certeza de que Deus era comigo, que Deus era com a minha família, eu não sei o que seria de mim. Por isso que muitas pessoas desistem do Senhor Jesus. Por isso que muitas pessoas abandonam Jesus, porque elas não têm convicção de que elas são filhos de Deus de verdade. Amém? Os órfãos, eles abandonam Jesus.
Os órfãos abandonam as pessoas, mas os filhos não abandonam Jesus e não abandonam as pessoas. Amém? Então, naquele momento ali, durante aquela semana, eu vi a mão de Deus assim, nos agraciando em momentos assim. Eu me lembro um dia, acho que já fazia uns 8, 10 dias que nós estávamos ali meio mal já, um negócio esquisito. Aí do nada o motoqueiro parou em casa lá e o Mar tinha mandado um bife à parmegiana para a gente lá. Gente, fazia mais de uma semana que eu não sentia gosto de nada. Amém? Era coisa horrível, era só sal e açúcar, mais nada. E naquele dia, Mar, só para você entender, eu tinha cozinhado beterraba, porque eu ia fazer uma salada de beterraba com bastante limão para ver se eu sentia o gosto de alguma coisa. Mas eu comi aquela comida tão gostosa, não senti o sabor de nada. Mas foi tão gostoso você saber que você estava comendo um negócio daquele ali. Amém? Depois a Lu mandou lá um caldo verde muito gostoso para a gente, mandaram um bolinho para a gente. Só sei que eu me senti ali agraciado por Deus, sabendo que Deus ele tem um carinho especial pela minha vida, pela vida da minha família. Amém? Eu sei que talvez você nem ligou para mim, porque talvez você achou que eu não estava tão mal assim, mas a gente ficou mal sim. Só Jesus sabe o que a gente passou ali. Mas graças a Deus estamos aqui. Amém? Vivos, restaurados, não pronto para outra, porque eu já estou no Serasa. Amém? Quem está no Serasa aí? Estou negativado, então a gente está no Serasa. Então, eu acredito que daqui para frente agora, Deus ele vai usar muito as nossas vidas de uma forma especial, em nome de Jesus. Mas, durante essa semana, como eu estava falando para vocês, durante esses 21 dias aqui, foi um momento de reflexão, gente. Teve um dia na semana que eu tive aqui na igreja. A Simone, você não vai sair? Eu falei, eu vou ter que sair. Eu não consigo mais ficar dentro de casa. Aí eu saí e eu vim aqui para a igreja. Aí comecei a olhar para a igreja, contemplando a obra do Senhor aqui na igreja. Queimou as duas agora? Ou tá? Vê se estava. Tenta lá, para mim, que tá as duas lâmpadas aqui queimadas. E contemplando a obra do Senhor, e vim aqui na igreja para ter aquele momento com o Senhor. E eu comecei a refletir, e aquilo foi uma reflexão. Acendeu uma? A outra está queimada, tem que mandar arrumar esse trem aqui. Aí. Ficou clarinho aí, gente? Ficou melhor na câmera? Por isso que eu falei para minha pastora domingo passado, quinta-feira passada, eu falei, esqueceram de acender alguma luz, que o Mateus está escuro, ele é branquinho, e ele estava ali, estava tudo escuro aqui à frente, falei, está sem luz o negócio ali. Mas vamos voltar aqui. E aí eu comecei a fazer uma reflexão a respeito da igreja, a respeito da minha vida espiritual. E aí veio no meu coração, eu ministrei uma palavra no começo do ano, se eu não me engano, falando sobre prioridades. Amém? Foi uma palavra que foi ministrada numa quinta-feira. Então, talvez muitas pessoas nem ouviram essa palavra que foi ministrada nesse dia. Eu estava refletindo um pouquinho sobre prioridades. Né? Quais são as nossas prioridades? Pós-pandemia, porque isso tudo está passando. Tá? Logo, logo, nós vamos voltar ao normal. Qual vai ser a sua prioridade? Quando isso tudo passar? Ou melhor, qual tem sido a sua prioridade nos dias de hoje? No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, dois versículos muito conhecidos de Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Amém? Olha só que algo interessante, porque o apóstolo Paulo aqui, ele teve que fazer uma escolha. Amém? Ou ele ficava preso no passado,
ou ele ficava preso nas decepções, ou ele deixava tudo que aconteceu no passado e avançava em busca daquilo que Deus tinha preparado para ele, porque o alvo do apóstolo Paulo era morar com Jesus Cristo, o alvo dele era celestial. O alvo do apóstolo Paulo não tinha nada a ver com coisas terrenas, amém? Por isso que a pergunta que eu fiz para você, quais são as suas prioridades? Porque na nossa vida nós precisamos fazer escolhas, e as nossas escolhas, elas sempre vão ser baseadas nas prioridades, amém? Todas as escolhas que nós fizermos daqui em diante, ou que nós fizemos no passado, são baseadas nas nossas prioridades. Vocês estão comigo aí, gente, ou não? E prioridade não quer dizer que temos que fazer uma escolha em lugar da outra. Não significa assim, eu vou escolher isso e vou deixar isso. Não tem nada a ver, amém? Mas prioridade quer dizer aquilo que deve ser primeiro. Aquilo que deve estar em primeiro lugar na minha vida. Não é eu tiro uma coisa e coloco a outra. Mas sim aquilo que eu coloco como primórdio, como primeiro, como principal na minha vida. E aí depois as outras coisas elas virão outras prioridades, amém? Não significa que nós temos só uma prioridade, mas qual prioridade está em primeiro lugar? Então quando eu coloco algo como prioridade, significa que eu estou colocando algo em primeiro lugar, e depois, por isso que Jesus disse, ele diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, e as outras prioridades, serão acrescentadas, elas virão. Vocês estão entendendo até aqui ou não? A respeito de prioridade, eu me lembro que na semana passada, o tema da célula, quem teve na célula aqui semana passada? Levante as mãos para mim ver quem participou da célula semana passada, e eu estou com saudade das células online, amém? Eu vou orar para Deus queimar o teu celular, se você não fizer essa célula online na semana que vem. Porque a única coisa que eu gostava de assistir a Lu, Bruno, Paulo, e agora eu não assisto mais ninguém nas células. O Bruno foi o último que foi saindo devagarzinho, e foi o último que saiu. Amém? Sabe, um viu, primeiro foi um, depois foi outro. Pararam de fazer a célula online, e muitas pessoas deixaram de ouvir a palavra pelo Facebook, porque vocês deixaram de fazer a célula online. Amém? A gente não pode deixar de fazer. Começou algo, gente, entenda, a partir de agora, essa mudança de ciclo, tudo que está acontecendo a partir de agora, o negócio vai ser, sabe, digital. A gente não pode ficar de fora disso aí. O negócio está mudando as coisas, sabe? É online, é culto online, é célula online, os negócios não podem ficar. Nós estamos entrando numa nova era, mudou as coisas. E a gente precisa ficar atento, porque se nós não ficarmos atentos, nós vamos ficar naquela velha maneira de fazer as coisas do passado. Vamos lá, vamos botar. Amém? Então, a célula passada, o tema da célula passada é, eu tenho um chamado. Vocês se lembram disso ou não? Eu coloquei essa palavra na célula justamente para as pessoas, sabe, ter um momento de reflexão ali, para entender que cada um de nós precisamos exercer um chamado dentro da igreja. Cada um de nós precisamos trabalhar de alguma forma dentro da igreja. Porque no começo da conversão das pessoas, elas se empolgam, e aí uns vai para o louvor, outros tocam, outros vai para a dança, e de repente acontece alguma coisa e as pessoas começam a abandonar o trabalhar do Senhor, elas começam a abandonar a obra do Senhor e passam a ser simplesmente um espectador, alguém que senta numa cadeira de uma igreja para ver um culto, para assistir um culto. E nós precisamos entender que toda a igreja tem um chamado de Deus para fazer a obra. Toda a igreja foi chamada para fazer alguma coisa, para se envolver com alguma coisa dentro da igreja. E eu não posso fazer de conta de que isso não é comigo. Por isso que tudo isso entra a prioridade. No livro de João, que foi o tema da ministração da célula passada, João 12, 26 diz assim: quem me serve precisa seguir-me. Onde eu estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha só que algo interessante. O Pai vai honrar aquele que serve. Então, quando eu passo a servir o Senhor, a ser útil ao Senhor,
O pai começa a me honrar. Talvez ele comece a me honrar em coisas pequenas que talvez aparentemente parece que não tem nada a ver, mas aí você começa a entender como o pai gosta de honrar. Porque aquele que serve o Senhor, ele tem o direito de ser honrado pelo pai. Por isso que às vezes as pessoas, elas tentam algo, elas fazem algo, elas não conseguem sair do lugar. Justamente o porquê? Porque o foco das pessoas não estão no Senhor, estão nas coisas à sua volta. O seu Deus é o eu. Ou melhor, eu sou o meu Deus. Amém? Eu faço por mim, eu faço porque eu quero, eu faço porque eu desejo. E aí Deus, ele fica em segundo, em terceiro, ou em quarto plano na vida das pessoas. E eu queria que você entendesse essa palavra nessa noite. Porque é muito importante nós tomarmos decisão. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, fala, é muito importante. Ou fala para ele assim, é necessário, meu irmão, nós tomarmos decisão. Olha só a decisão que o salmista tomou no Salmo 27, versículo 4. Ele diz assim, o salmista, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Olha só que coisa maravilhosa. Davi, ele chega no momento onde ele descobre, ele percebe que todos os seus adversários estavam caindo por terra, os seus inimigos estavam sendo derrotados, e ele entende que o melhor lugar para uma pessoa estar é na casa do Senhor, é na presença do Senhor, é contemplar a presença do Senhor, é trabalhar na obra do Senhor. E aqui eu queria chamar a atenção de você por um texto da Bíblia, no livro de Ageu. Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo de número 1. E aqui eu quero começar a ministrar no teu coração nessa noite. Livro de Ageu, capítulo 1. Quem encontrou aí, diga um amém. Não consegue colocar, né? Não consegue lá, Lisa, colocar no trem lá? Ageu, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler do versículo 1. Todo mundo está comigo aí ou não? No ano segundo do rei Dário, no mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós o tempo de habitardes nas vossas casas forradas, e essas casas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeai muito, e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, e aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre os trigos, e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos dos homens. Versículo 12, então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel,
e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Jodaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Amém? Olha só que algo interessante. Tá, posso estar tossindo de lá, eu tossindo de cá, mas a gente está sarado, tá, gente? É só as cordas vocais, porque de tanto você tossir, você fica com as cordas vocais. Eu falei para ela, se ficar tossindo muito, você vai assustar o povo, vai embora. Estou brincando. Amém? Esse tempo aqui, estava falando do templo da casa de Israel. Estava falando da igreja. Estava falando do lugar onde o povo congregava, onde o povo ia para sacrificar ao Senhor. Amém? O lugar onde o povo ia para adorar a Deus. Só que quando Deus, ele visita aquele lugar, ele viu que aquele lugar ele estava tipo jogado às traças, parece que ninguém estava se importando com mais nada. As luzes estavam se queimando, as paredes estavam se danificando, o altar estava, sabe, cheio de bicho, e parece que ninguém estava se importando com mais nada, e Deus chama a ira daquele povo. Deus chama aquele povo por quê? Porque naquele lugar, o nome do Senhor era engrandecido, com as convocações, com as festas bíblicas, com o sacrifício naquele santuário. E essa restauração desse templo aqui havia sido iniciada há mais de 15 anos. Só que ela foi interrompida, Paulo. Ela começou um processo de edificação. Ela começou um processo de construção, de formação. Só que ela é interrompida. E o interessante aqui, que a volta da restauração daquela casa estava sendo adiada por muito tempo. A ficha das pessoas parece que não tinha caído ainda. Parece que eles não entenderam ainda que era o tempo de restaurar o templo, que era o tempo de restaurar a casa do Senhor, e todo o povo estava parado. Parece que a ficha do povo não tinha caído ainda. E aqui, isso nos leva a crer uma coisa bem poderosa, que é aquilo que nós estamos falando, prioridade. Parece que aquilo não era prioridade na vida daquele povo. Parece que aquele povo estava com uma direção errada. Eles estavam se importando com muitas coisas. Eles estavam se importando com todos os afazeres. Mas eles não estavam com uma prioridade que era a casa do Senhor. E esse texto aqui, ele nos leva a ter uma reflexão. O povo estava priorizando outras coisas, ao invés de priorizar a casa de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Olha, o levantar da ira de Deus, porque Deus se levanta com ira, até o ponto de dizer que aquele povo estava ganhando dinheiro e parece que estava colocando num saco furado. Entregava no altar, mas ele assoprava, olha só. Porque tudo aquilo, porque não estava cuidando da casa do Senhor. Mas estavam ganhando dinheiro, mas o dinheiro parece que entrava no bolso furado. Sabe, parece que o dinheiro sumia, parece que as coisas desapareciam. Meu Deus, como eu ganho dinheiro e some, como eu ganho dinheiro e as coisas são confiscadas. Por quê? Porque a prioridade daquele povo não era a casa do Senhor, a prioridade daquele povo era as suas próprias coisas. O povo estava priorizando as suas próprias coisas. Eles estavam interessados naquilo que eles queriam fazer, não aquilo que era prioridade da casa de Deus. E as palavras desse livro aqui, elas são de exortação. Repita comigo, elas são de exortação. Porque o profeta, através de Deus, estava exortando o povo a levantar essa casa. O templo, o qual Deus habitava. Vocês conseguem entender isso ou não? O sacerdote, ele é usado por Deus para exortar aquele povo. Vocês precisam levantar a casa de Deus. Vocês precisam voltar a cuidar do templo. Porque é um lugar onde Deus habita. Isso é forte ou não é, gente? Por isso que nesse texto aqui, nesse livro aqui,
profeta Ageu aqui, ele questiona as prioridades do povo. Pergunta para essa pessoa, com muito amor no coração, fala: quais são as suas prioridades, meu irmão? O profeta Ageu questiona as prioridades daquele povo. E aqui eu quero começar falando algo para você. Eu quero direcionar você a uma questão. Cristo está no templo. E você, onde está? Eu quero levar você a fazer essa reflexão. Cristo está no templo. Mas aonde você está? Esse é o desafio. Isso aqui é o sentido, é a queixa de Deus aqui. Deus estava questionando algo. Deus estava dizendo assim: eu estou aqui, eu estou presente. E vocês, aonde estão? Em todos os momentos que vocês me buscaram, vocês me acharam. Eu nunca me afastei de vocês. E vocês, aonde estão? E a mesma forma nós, nos dias de hoje, dizemos: Jesus está aqui, Jesus está ao seu lado, Jesus está na sua casa, e você aonde está? Em que lugar você se encontra agora? Isso aqui era a pergunta, era um desafio. Primeiro ponto aqui. Deus, Ele quer ser prioridade na nossa vida. Fala para o teu irmão assim, a primeira coisa, meu irmão. Deus, Ele quer ser prioridade. Se você leu do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver exatamente. Porque do versículo 1, Paulo, ao versículo 6, havia uma convocação solene. O povo aqui, eles precisavam se apresentar no templo. Mas nada disso estava sendo feito. O povo precisava se apresentar, o povo precisava dizer assim: eis-me aqui, estou junto, vamos fazer acontecer. Só que o povo não estava fazendo, nada estava acontecendo. Era templo ou melhor, era o tempo era de reconstruir a vida com Deus. Fala para o teu irmão assim, meu irmão: hoje é o tempo de nós reconstruirmos a nossa vida com Deus. Vocês estão entendendo comigo ou não? Sim ou não? Nós precisamos reconstruir a nossa vida com Deus na casa do Senhor. Porque é aqui que o Senhor se revela. É aqui que o Senhor está falando para o povo a respeito das suas prioridades. É aqui que Deus manifesta o poder dele. Então nós precisamos restaurar a nossa vida com Deus. Nós precisamos restaurar a nossa vida com a igreja, com a casa do Senhor. Nós precisamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos no passado. Gente, quando você vai ler esse texto, ele fala da glória da última casa. Ele conta a glória do capítulo 2, ele conta a glória da primeira casa, mas ele conta a glória da última casa. Então esse é o momento para nós nos despertarmos. Olha só o que ele diz no versículo 4, do versículo 2 e o versículo 4. Versículo 2, versículo 4. Ele diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ei, a primeira coisa aqui é que a prioridade errada revela a empatia espiritual. Repita assim comigo assim: a primeira coisa que a prioridade errada revela é a empatia espiritual. Olha só, o povo estava dizendo, ainda não veio o tempo. Vocês estão comigo, gente, ou não? Olha só, esse texto aqui, no verso 2, aqui, do verso 4, Deus, ele faz questão de destacar algo. Deus diz assim: este povo, repita comigo, este povo. Vamos ler lá, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha só que coisa interessante aqui. O povo que o Senhor estava referindo aqui era o seu povo. Amém? Normalmente ele chamava Paulo de meu povo. Mas aqui nesse texto aqui, ele está dizendo, este povo. Olha só a ira de Deus.
Olha como Deus estava indignado com a falta de consideração daquele povo. Porque outrora ele falava, o meu povo, o meu povo, o meu povo. Mas naquele momento ele estava dizendo, este povo. Olha só a colocação, gente, presta atenção aqui a colocação. Quando as nossas prioridades, elas são erradas. Quando Deus olha, Ele diz, este povo é tudo igual. Mas quando as nossas prioridades são focadas, Ele diz, esse é o meu povo. Vocês conseguem entender a importância de nós colocarmos o Senhor como prioridade na nossa vida? Porque para o povo Ele fala, este povo. Mas quando Ele encontra a prioridade certa, Ele fala, esse é meu povo. E quando Ele fala, esse é meu povo, nós temos direito de ser abençoados. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? É como se Ele estivesse dizendo aqui, né? O seu desinteresse espiritual chegou até a mim. É nítido, é notório. Olha só, Deus estava falando para o povo. Amém? É como se Deus estivesse falando para o povo, o seu desinteresse espiritual me alcançou, meu camarada. O seu desinteresse pelas coisas de Deus tocou o meu coração. É nítido, é notório. Deus, Ele estava vendo ali o desinteresse daquele povo, tocou o coração dele. Quando nós entramos nesse declínio espiritual, de desinteresse pelas coisas de Deus, o coração do Pai fica desagradado com as pessoas, o Pai desagrada das pessoas. Quando o Pai olha do céu e diz assim, meu Deus, está muito nítido, todo mundo está vendo que perdeu o interesse espiritual. E eu preciso levantar rapidamente e dizer assim, eu nunca posso perder o meu interesse pelas coisas de Deus, porque se Deus agir na minha vida, a minha vida nunca será a mesma. Gente, quando nós priorizamos as coisas de Deus, preste atenção, não estou dizendo, nós não vamos deixar de fazer nada. Só que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, as minhas coisas, elas acontecem da forma certa. Amém? Quantas pessoas que você conhece que ao invés, que elas deixam Deus de lado, deixam a casa de Deus de lado para investir nas suas coisas, e parece que as suas coisas não saem do lugar, parece que nada acontece, porque as prioridades estão erradas. Deus nunca disse para você não investir nas suas coisas, para você não investir na tua família, para você não investir no teu ministério. Deus nunca falou isso, mas Deus sempre diz assim, buscai a mim em primeiro lugar. Me agrada a mim em primeiro lugar, porque as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Quando Deus chama esse povo de este povo, ao invés de o meu povo, porque Ele viu que o desinteresse daquelas pessoas era nítido com a casa de Deus. Vocês estão comigo aí ou não? Sim ou não? Fala para o teu irmão aí, meu irmão, está difícil? Por que eu estou dizendo isso nessa noite para você, gente? Porque quando vemos cristãos com prioridades trocadas, logo aparece a raiz do problema. O desinteresse pelas coisas de Deus. E o desinteresse pelas coisas de Deus é o fruto de uma fraqueza espiritual. Toda pessoa fraca espiritualmente, ela perde o interesse pelas coisas de Deus. Amém? Por isso que é muito importante. Aí você fala assim, mas o camarada não está nem aí mais com a obra, não está nem aí mais com a igreja, porque está fraco espiritualmente. Porque não busca Deus da forma que precisa buscar. Amém? Não se entrega a Deus da forma que precisa se entregar. E aí, isso desperta na vida das pessoas. E o problema logo aparece. Porque é o fruto da fraqueza espiritual. Eu me lembro, não que eu me lembro, eu lembrei agora. Daquela rede de jovens. Você lembra da rede de jovens, Júnior? Da rede de jovens que nós fizemos aqui, aquele debate. E aí você falou que estava fraco espiritualmente, por isso que tinha perdido o interesse nas coisas, tal. E aquele dia vive aquele despertamento. É verdade ou não é? Você vê como que as coisas é verdadeira? Não é porque a pessoa não ama mais Cristo, não é porque a pessoa, porque ela
ela ficou fraca espiritualmente, e a gente fica fraco espiritualmente sem a gente perceber. É só você deixar de orar, é só você deixar de buscar, é só você deixar de jejuar, é só você deixar de se interessar pelas coisas de Deus, que você automaticamente vai se esfriando, e você entra na fraqueza espiritual. Em muitos lares cristãos, gente, há tempo para coisas, há muitos lares cristãos, o tempo para as coisas de Deus é sempre adiado, enquanto que as coisas que dizem respeito aos seus interesses seguem a todo vapor. É forte ou não é? Em muitos lares, infelizmente, o tempo para as coisas de Deus é sempre adiado. Eu não tenho tempo, não dá, não consigo agora, enquanto as suas coisas estão a todo vapor, pá, sabe? O que é interesse seu, tá pá, mas as coisas de Deus, vou ver se eu consigo encaixar um tempo, eu vou ver se eu consigo arrumar um momento para isso. Nós levantamos cedo, fazemos sacrifício, damos um jeito para arrumar dinheiro, encontramos tempo para mudar coisas, mudar os nossos hábitos, para atingir os nossos objetivos, porque nós somos a prioridade, não Deus. Eu sou a prioridade, não é Deus. Quando eu sou a prioridade, não é Deus, eu não tenho tempo. Isso aqui, essa incoerência aqui foi revelada para esse povo. Isso foi revelado para eles, porque o povo estava, sabe, a todo vapor nas suas coisas, mas nas coisas de Deus não tinha tempo. Isso é forte ou não é, gente? E eu fui buscar no dicionário, para você entender o significado de incoerência, porque a gente tem professores aqui, a gente sabe que tem que falar o negócio certinho. O significado de incoerência, tá? Significa falta de ligação entre ideias e fatos, sendo o resultado ilógico. Só você ver, né? É ilógico. Você sabe o que é ilógico? Eu tenho uma ministração falando sobre o lógico e o lógico. Falta de coerência, característica, comportamento ou dito sem nexo ou lógica. Qualidade da pessoa que não é consistente no modo como procede. Ausência de lógica entre uma coisa e outra, entre ações e fatos, incongruência. Ausência de relação, falta de conexão ou desconexão. Amém? Então olha com muito amor e carinho para essa pessoa que está ao seu lado. Diga para ela assim, cuidado com a incoerência. Com amor, tá? Senão ela vai achar que você está pegando no pé dela, não tem nada a ver. Você só está debatendo um assunto aqui até agora. Tá bom? A Bíblia diz assim, Neide, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Eu posso receber uma palavra de duas formas. O pastor Josué que fala muito isso, né? Vou mastigar com o dente do cérebro. Eu posso mastigar com o dente do cérebro, amém? Ou eu posso mastigar com o dente da razão. Você pode mastigar aquele negócio e entender. Por que Deus está falando dessa forma? Qual é o objetivo disso? Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que Deus nos ama. Tudo que Deus fala é porque Ele nos ama. Amém? No capítulo 1 de Ageu, no versículo 4, nós vamos encontrar aqui o Senhor indo aqui ao coração do problema aqui. No versículo 4 diz assim: porventura, é para vós o tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? É como se Deus estivesse dizendo assim para aquele povo, como assim? Então significa que é tempo de você edificar a sua casa? Amém? É tempo de você fazer tudo para você, mas a casa de Deus fica em segundo plano? Significa o quê? Que a tua casa fica forrada e a minha em ruínas? Deus estava falando para o povo, é isso que vocês estão passando para mim?
Será que é isso que eu estou entendendo? Que enquanto a casa de vocês fica toda arrumadinha, toda forradinha, não tem goteira lá dentro, a minha casa fica em ruínas? É exatamente isso. Isso é uma ironia da parte de Deus. Deus estava dizendo assim, prioridades erradas. Toda prioridade errada vem por causa da fraqueza espiritual. Vamos repetir isso comigo? Toda prioridade errada vem por causa da fraqueza e da moleza espiritual. Amém? E aí leva o povo ao que, Neide? A incoerência. Eles estavam procurando por sua própria segurança, pelo seu próprio sucesso, mas eles estavam negligenciando a habitação de Deus. Eles estavam, sabe, se preparando para o seu futuro, correndo atrás das suas coisas, do seu sucesso, da sua segurança, mas estava negligenciando a habitação de Deus. Isso quer dizer que não era uma questão de tempo, mas de prioridade. Repita comigo, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Amém? Era uma questão de desinteresse pelas coisas de Deus, fraqueza espiritual. Eles estavam mais interessados em melhorar a sua própria vida. Gente, isso não é errado. Amém? Isso não é errado, eu não estou dizendo aqui, então quer dizer que eu sou errado por lutar pelo meu bem social, lutar pelo meu bem-estar da minha casa, da minha família, pelo meu futuro. Não é errado. Isso é verdadeiro, isso é honesto, agrada ao coração do Pai, mas a questão aqui é prioridade, gente. Essa era a questão. Essa era o sentido da mensagem que Ageu estava passando para aquele povo. Prioridade. Eu não posso dizer que eu não tenho tempo para as coisas de Deus, enquanto eu tenho tempo para fazer tudo para mim. E era isso que Deus estava ficando indignado. E a igreja ela precisa entender isso. Quando Deus ele chega nesse ponto, é porque tocou o coração de Deus. Amém ou não amém? Você deve estar pensando assim, né? Bem que aquela pessoa poderia estar aqui hoje para escutar essa palavra, né? A questão aqui, gente, não é que nós não podemos construir a nossa vida. A questão aqui é que não é a própria vida que é prioridade na vida de um cristão, mas Deus. Amém? Na vida de um verdadeiro cristão autêntico, a sua própria vida nunca vai ser prioridade. Sempre Deus vai ser prioridade. Quando eu sou de Cristo de verdade, quando eu tenho Cristo em mim de verdade, a minha vida, o meu bem-estar nunca vai ser prioridade. Deus sempre vai ser prioridade na minha vida. Porque Deus vai sempre estar em primeiro lugar. Como eu falei para vocês agora há pouco, não há nada de errado, amém? De você se ocupar com as coisas da vida, mas você precisa colocar primeiro as coisas de Deus. Estão entendendo ou não? Nós devemos sufocar os nossos planos e colocá-lo Deus como centro da nossa prioridade. Porque se Deus for o centro da minha prioridade, eu mandei uma mensagem hoje para os pastores de cobertura e falei para eles assim, fidelidade e lealdade é uma semente que se colhe no futuro. Amém? Tudo que eu faço para Deus, eu estava falando a respeito de Deus para eles. Falei, fidelidade e lealdade é uma semente que você colhe, que você usufrui no futuro. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou plantando uma semente de fidelidade ou semente de lealdade. No começo parece que as coisas não estão acontecendo, mas lá no futuro, eu vou ver o quanto valeu a pena eu colocar Deus em primeiro lugar. Mas quando eu coloco Deus em segundo plano, eu vou ver que lá no futuro, foi como a Ageu falou aqui, vocês recebem salário para colocar num saquetel furado. Ou num bolso furado. Sabe aquele negócio? A pessoa recebe o salário e fala, meu Deus, o dinheiro não deu para nada, não deu para isso, não deu para aquilo.
Malemar deu para mim tirar o dízimo e primícia então, ih, meu apóstolo. O senhor vai ficar em segundo plano, porque não é prioridade para mim eu ser primiciador. Não é prioridade primícia. O dízimo só entra mesmo, apóstolo, porque, sabe, eu fico meio constrangido não tirar. Enquanto eu não aprender o que é prioridade. Enquanto eu não aprender o que é primeiro lugar na minha vida, eu nunca vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim. Vocês estão me entendendo ou não? Sim ou não? E aqui outro, no versículo 5 e no versículo 6. Aqui a mensagem é clara, né? Fala assim para o teu irmão assim, hoje a mensagem é clara, meu irmão. Deus é prioridade do seu povo. Fala para ele assim, sem isso, o esforço será inútil. Amém? No versículo 6, no versículo 5 e versículo 6 diz assim, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito, olha só, semeais muito, e recolheis pouco, comeis, porém não fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. O que Deus estava dizendo aqui, quando Ele fala, considerai os vossos caminhos, Deus estava dizendo assim, examine o vosso coração. Deus ele estava dizendo assim, examine o vosso coração, pensai sobre tudo que está acontecendo na sua vida. Esse considerai, Paulo, é justamente examinar o seu coração, pensai um pouquinho sobre tudo que está acontecendo. Faça uma reflexão, pare e pense um pouquinho. É isso que Deus estava dizendo aqui, pare e pense um pouquinho, porque era para você estar lá à frente, e até agora você não chegou ainda. Vocês estão entendendo até agora ou não? Deus estava dizendo assim, ó, os esforços de vocês são inúteis. Vocês estão se esforçando à toa. Não se fartam com a comida. Não se saciam com a bebida. Não se aquecem com a roupa. E o salário que você ganha não é suficiente. Não é suficiente o que você ganha. É forte esse negócio ou não é? Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, vocês estão correndo atrás do vento. Quem já correu atrás do vento? Tem um filme, né? Caçador do vento, não tem? É esse nome? Caçador ou catador de vento? Me ajude aí, minha apóstola. Caçador de vento? Hã? Acho que é, né? Depois vocês procurem saber para mim. Amém? Deus estava dizendo assim, ó. A prioridade que vocês estabeleceram. Olha só o que Deus estava dizendo para aquele povo. A prioridade que vocês estabeleceram nunca vai satisfazer a real necessidade de vocês. Deus estava falando assim, porque vocês precisam de mim em primeiro lugar. Tudo que você está fazendo, sabe? As prioridades que você estabeleceu, nunca vai saciar a real necessidade de vocês. Porque vocês precisam colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, todos os meus sonhos, os meus projetos, eles estão focados no Senhor. Amém? Sabe, eles estão direcionados no Senhor. Então eu faço, mas eu tenho tempo para o Senhor. Eu não, sabe aquele ditado, cobre um santo para descobrir o outro? Não. Eu faço tudo no seu devido tempo. Eu faço tudo pensando no Senhor. Porque quando o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, quando Deus, Ele age em primeiro lugar, a minha vida ela é saciada. Lembra no comecinho da ministração, se eu não tivesse certeza que eu era filho de Deus, porque quem não tem certeza que é filho de Deus? Mas por ter certeza que é filho de Deus, você vê Deus suprindo você. Nas horas mais difíceis da sua vida, você vê Deus, Ele, sabe, vindo com chamego, vindo com carinho, com cuidado.
E aí você fala assim: Deus nunca me abandonou. Deus sempre esteve do meu lado. Por quê? Porque nas horas mais difíceis, Deus mostrou que Ele era Deus na minha vida. Porque eu sempre coloquei Ele em primeiro lugar. Aparentemente parece que não tem resultado, mas no momento que você mais precisa, Deus Ele mostra para você e se apresenta para você dizendo assim: ó, você sempre me colocou em primeiro lugar. Eu não posso deixar você em segundo plano. Estão entendendo? Então repita assim comigo. Primeiro ponto: prioridade. Deus em primeiro lugar. E o segundo ponto: Deus mostra como Ele pode ser prioridade na nossa vida. No versículo 7, Ele diz assim: considerai o vosso passado. Ele estava dizendo para o povo aqui, no versículo 7, né? Considerai o vosso passado. Ele estava dizendo para o povo aqui, ó, examine o coração, a partir daquilo que você está vendo. Um dos erros, eu vou falar do crente, né? Porque é esquecer daquilo que Deus fez no passado. Infelizmente. Por isso que Deus chama aquele povo e diz assim para eles: considerai o vosso passado. Lembra quem tu era. Lembra de onde eu te tirei. Porque aqui o povo era escravo. Deus levanta o rei Dário para cuidar. Um rei pagão, Paulo, é levantado no meio de um povo para cuidar daquele povo. Será que Deus não pode levantar um qualquer para te ajudar, para te abençoar? Claro que Deus faz isso. Só que Deus, Ele manda assim: considera o passado. Olha quem você era. Olha como é que era a tua vida. Examina o coração. Sim ou não? Fala para o teu irmão assim: meu irmão, nunca se esqueça da onde Deus te tirou. Vocês estão em silêncio, gente. Respira fundo aí. Quem se lembra aqui de onde Deus te tirou? Todos os dias, Deus passa um filme na minha cara de quem eu era e quem eu sou. Eu me lembro de uma ministração do pastor Marcos Feliciano. Ele tem uma caixa de engraxate dele que ele guarda na casa dele. Porque todas as vezes que ele olha para aquela caixa de engraxate, ele lembra quem ele era. De onde Deus tirou ele. Amém ou não amém? Hã? Deus está dizendo para nós nessa noite, gente. Está na hora de nós voltarmos a fazer o que verdadeiramente é prioridade para Ele. Amém? Deus estava dizendo aqui: construir a casa de Deus, restaurar a casa de Deus, para que eu possa habitar no meio do povo. No versículo 8 ele diz assim, ó, olha a prioridade. O que Deus estava falando de prioridade, Paulo? No versículo 8 ele diz assim, ó, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Hã? Não tem meias palavras. Sabe, ele não, vou dar um jeitinho, não. Deus, Ele mostra aqui como deve ser a prioridade na vida do povo. Ele fala agora, a partir de agora, sobe tu no monte, pegue madeira e vamos construir ou edificar novamente a casa de Deus. Trabalho. Porque a gente sabe que quando a gente coloca os nossos desejos e as nossas vontades como prioridade, se você até hoje, você chegou aqui dizendo assim, eu estava colocando sim as minhas vontades, os meus desejos como prioridade, eu preciso me arrepender. Amém? Pedir perdão ao Senhor. Arrepender significa voltar atrás. Na direção contrária. Por isso que ele fala assim, olha para trás, considerai o passado. Nesse caso aqui, o templo deveria ser reconstruído. E ele estava dizendo urgente. Fala assim, o templo precisa ser reconstruído urgente.
Nós somos o templo. Se o templo não for reconstruído, onde Deus está? Nós precisamos voltar, ou melhor, reconstruir a nossa vida espiritual com o Senhor. Precisamos olhar para o templo, cuidar do templo, a casa do Senhor, sim, com certeza. Mas a prioridade, em primeiro lugar, é reconstruir o templo aqui sagrado, onde Deus habita. E começar a ver quais são as prioridades, o que estava tomando o lugar de Deus na minha vida. Porque quando isso desperta dentro de mim, fica fácil eu ver o que precisa ser feito. Mas enquanto alguma coisa estiver tomando lugar dentro de mim, eu não vou conseguir enxergar isso. Por isso que ele fala, esse é o tempo. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Esse é o tempo para a casa ser edificada. É isso que Deus estava dizendo aqui. Pare de colocar as suas prioridades em primeiro lugar. O Senhor precisa habitar num templo. O templo aqui, de Ageu aqui, ele representava, Paulo, as realidades celestiais. Ele representava o Evangelho de Cristo. Cada elemento, sabe? Dentro daquele templo, cada lugar, cada parede, cada utensílio, era uma representação do Evangelho sendo anunciado. Era uma representação da presença do Senhor sendo anunciada. Por isso que as coisas não poderiam ser jogadas fora, sabe, não podia ser esquecida, porque cada coisa representava a presença de Deus, representava o Evangelho de Cristo sendo pregado na terra. E a igreja precisa entender isso. Há uma razão aqui, e esse chamado aqui é de edificação ao templo. E isso que o Senhor está nos mostrando como prioridade. Está na hora de nós voltarmos a reedificar novamente o templo do Senhor. E aí o Senhor diz assim, que Ele se agradaria dessa casa. Repita assim comigo, o Senhor diz que se agradaria desta casa. O agradar-se aqui não significa simplesmente ter prazer, mas aceitar favoravelmente ou receber graciosamente. Deus estava dizendo assim, quando você restaurar, eu vou me alegrar. Quando você voltar a buscar o Senhor como você me buscava, quando você voltar a orar, a jejuar, como você fazia, eu vou se alegrar dessa casa. Se a gente se alegra quando a pessoa, Mateus, ela sabe daquele despertar e ela volta a fazer novamente tudo que fazia, sabe, volta a ser ativa novamente. Se a gente se alegra, imagine Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão 24 horas focados em nós. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Conhece o fio e chama pelo nome, o fio de cabelo. Conta as estrelas e dá um nome para cada uma. Imagina Deus. Por isso que ele diz assim, que eu vou se agradar dessa casa. Deus vai se agradar de você, meu irmão. Deus vai ficar contente. É como Deus disse assim, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Porque ele aponta a Jesus, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, ao quem eu tenho alegria, ao quem eu se alegro por ele. Porque a prioridade dele sempre foi me colocar em primeiro lugar. E aqui tem uma questão nessa noite para mim e para você. Eu não sei nem que horas que é, gente. Me ajuda aí, senão tá gostoso o negócio aqui. Se deixar eu vou deixar aqui. Eu estou só na terceira parte da ministração e está gostoso. 21 dias sem pregar. Ai, que delícia. E uma questão aqui. E nós? Como podemos colocar o Senhor acima de tudo? Se nós não colocarmos a nossa prioridade no lugar certo. Como eu posso colocar Deus acima de tudo, se eu não colocar minhas prioridades no lugar certo,
no seu devido lugar. Tem uma palavra para mim e para você nessa noite. João 14, 23 diz assim. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e fazemos nele morada. Se alguém me ama, esse sabe como colocar as prioridades no seu devido lugar. Amém ou não amém? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diz assim: você é morada de Deus. Fala para ele assim: Cristo habita em vós por meio do Espírito Santo. Quem tem certeza disso? Levanta as mãos, quem tem certeza disso? Então, ele sabe quando você tem as prioridades corretas na sua vida. Ele sabe quando você colocou as prioridades no seu devido lugar. Porque se você é a morada dele, se ele habita em você, ele sabe exatamente quais são as suas prioridades. Ele sabe exatamente o que você tem feito. E aí a pergunta é: eu estou agradando o Espírito Santo com as minhas prioridades ou não? Quando você for de fato igreja, você sabe como vai fazer para que Deus seja prioridade na sua vida. Porque somente sendo igreja, eu sei que Deus é prioridade na minha vida. Quem não é igreja de fato e de verdade, não vive comunhão dos santos, não sabe o que é viver de forma plena, quem não usa os seus dons para edificar a casa, nunca irá ter Deus como sua prioridade, mas sempre terá suas casas apaineladas ou forradas, enquanto deixará a casa de Deus em ruína. Amém? Por outro lado, quem vive como corpo de Cristo, quem vive como igreja, sabe que Deus terá satisfação em você em Cristo, e Ele será glorificado em você. Quem é igreja, Deus tem prazer em você. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem prazer em você. Fala assim para ele assim: Deus será o centro da sua vida, para a glória do seu nome. Gente, olha que coisa poderosa isso. Quando as suas atitudes mostrar que Deus é o centro da tua vida, quando o seu falar, o seu agir, o seu manifestar, mostrar para todo mundo que Deus é o centro da tua vida. O que vai acontecer, gente? Imagina, Paulo. Imagina todo mundo entrando nessa onda de ser o centro de Deus. Deixar que Deus seja o centro da sua vida. Imagina o mover sobrenatural que vai acontecer. Quando uma igreja entender que ela é corpo de Cristo, e Deus vai se movimentar e se mover através da sua vida, imagina o que vai acontecer com essa igreja. Agora, quando Deus não é prioridade, quando Deus fica em segundo plano, o que acontece com a igreja? Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui mostra para você e para mim nessa noite, que quem define as prioridades em nossa vida é Deus e nunca nós. Vai subindo aqui o louvor. Quem define as prioridades na minha vida, quem define as prioridades na sua vida, é Deus. Amém? Quando eu entendo esse versículo, quando esse versículo ele se amolda em mim, de Mateus 6:33, eu passo a entender
que as prioridades da minha vida nunca virão de mim. Porque as prioridades da minha vida sempre será Deus em primeiro lugar. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas, gente. Vocês conseguem entender? Os meus negócios começam a dar certo, os meus investimentos começam a dar resultado, o meu trabalho começa a prosperar, os meus sonhos começam a se tornar realidade na minha vida, porque eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. E automaticamente as coisas elas começam a fluir de uma forma sobrenatural. Porque a partir daquele momento, a casa de Deus, que é a minha vida e é o templo, torna-se prioridade para mim. E quando torna-se prioridade para mim, as coisas elas começam a mudar na minha vida. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo de Deus quis falar conosco nessa noite? Amém? É um tempo para nós refletirmos, para nós entendermos se nós estamos agindo como igreja, de fato e de verdade, ou se eu estou agindo com a igreja. Se eu sou igreja de fato e de verdade, se as coisas de Deus estão em primeiro lugar, ou se em primeiro lugar vem tudo, eu vou ver se eu consigo encaixar Deus nas minhas prioridades. Eu tenho uma matemática comigo, uma coisa que eu sigo: Deus em primeiro lugar, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Depois a minha família, depois o meu trabalho, que é o meu sustento, depois a igreja. Só que todas as quatro são prioridades. Tem uma escala, mas são prioridades. Eu não faço uma e deixo de agir nas outras. Eu só coloco cada uma no seu devido lugar. Mas todas as quatro são prioridades para mim. Em primeiro lugar, Deus. Depois vem a minha família. Depois vem o meu sustento, que é onde eu tiro o meu trabalho. E depois vem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os quatro caminham juntos. É isso que Deus estava querendo mostrar para aquele povo. Porque o povo estavam até com boas intenções de ter prioridades. Amém? Cuidar das suas coisas, cuidar da sua família. Olha que coisa bonita. Isso é verdadeiro e é honesto. Só que Deus estava dizendo assim: vocês estão cumprindo somente duas prioridades. A minha casa e a minha presença foram esquecidas. E aí Deus fala assim: me coloquem em primeiro lugar na vida de vocês. Porque vocês vão andar na linha da prioridade. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ficando de pé no seu lugar aí.